Passamos, neste momento, à ordem do dia. Então, pela ordem, para relatar, o conselheiro Anselmo Brito. Senhora presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público junto à Corte, excelências, tenho a relatar alguns processos. Começaria pelo processo 1718 de 2016, e na mesma toada serve para os processos, na mesma toada, evidentemente, os processos 2466 de 2016 e 2467 de 2016. Assim, farei a leitura deste primeiro, apenas mudando o interessado quanto aos demais processos. Sendo assim, excelências, trago o processo 1718 de 2016, é um voto vista e que trago uma questão preliminar antes de que adentremos definitivamente ao mérito da questão. O processo trata de representação promovida. Eu quero saber o nome dos outros municípios também. De cabeça não estou me lembrando. Promovida pelo Ministério Público Especial Junta da Corte de Contas, em face do senhor José Medeiros Nicolau, prefeito do município da Barra de São Miguel, exercício financeiro de 2015, e do escritório advocatício Castro e Dantas, por ele contratado, ao tomar conhecimento de supostas irregularidades na contratação direta, fundada no artigo 25 da Lei 8.666 de 93, com o objetivo de intentar execução provisória por quantia certa em face da União, referente aos valores devidos à municipalidade a título de verbas do Fundef. A atuação do parquê fora provocada por escritor de advocacia contratado em 2003 pela Associação dos Municípios Lagoanos, a AMA, para intentar ação judicial com vistas à recuperação de valores repassados a menor pela União, a título de verbas do Fundef, entre os anos de 98 a 2006, aos municípios alagoanos, dentre os quais o município da Barra de São Miguel, Ocorre que, com base nas alegações de documentos trazidos à baila, o órgão ministerial vislumbrou as seguintes irregularidades: não ter o contratado a notória especialização relativa ao Fundef, conforme determina o artigo 25, parágrafo 1º da Lei de Licitações, a ausência da necessária justificativa para a situação de contratação direta, uma vez que a mera execução de título judicial não é serviço de singularidade tal que autoriza a contratação direta na forma do 25, inciso 2º da lei antes citada, a ausência de informações essenciais que justifiquem a contratação direta, como a apresentação das razões para a escolha do fornecedor ou do executante e como a justificativa de preço ajustado entre as partes, conforme dispõe os incisos e caput do 26 da Lei 8.666 de 93. No mais, o Ministério Público alega na sua peça eventual prejuízo, um prejuízo ao município de São Luís de Montebelos, em Goiás, em razão de contratação do referido escritório contratado pelo prefeito aqui em Alagoas, o que ensejara a ação civil pública por improbidade administrativa, inclusive contra esse escritório denunciado. Ressaltou ainda a circunstância de que os honorários advocatícios ajustados contratualmente recairiam sobre valores devidos a título de recomposição de verbas do Fundef, reputada indevida pelo Superior Tribunal de Justiça, visto a sua destinação constitucional prevista pelo artigo 70 no ato
das disposições constitucionais transitórias. O órgão ministerial ressaltou que a Corte de Contas seria competente para fiscalizar os procedimentos administrativos e os contratos firmados pelos jurisdicionados nos termos do artigo 38 e seguintes da Lei Orgânica desta Casa. Como também na Instituição Normativa número 2 de 2011, que cuida especificamente daqueles contratos firmados com escritórios advocatícios e de contabilidade, de modo que entendeu necessária a atuação efetiva do tribunal com vistas a cautelar a coisa pública, objeto da demanda, impedindo um irregular dispêndio da verba pública e potencial dano ao erário, principalmente na iminência, à época da liberação dos precatórios pela Justiça Federal. Ato seguinte, por meio de despacho singular, publicado no Diário da Corte, de 10 de março de 2016, o relator originário determinou a oitiva dos denunciados para que se pronunciassem sobre o pedido de cautelar formulado pelo parquê especial no prazo de 5 dias, inclusive com a solicitação de remessa do procedimento administrativo que deu origem à contratação em epígrafe ao Tribunal de Contas. Em resposta, o escritório Castro e Dantas, através de petição subscrita pelo senhor Adriano Castro e Dantas, apresentou justificativas sobre as irregularidades denunciadas, quais sejam: a. Inicialmente, no tocante à notória especialização, trouxe nos autos em mídia eletrônica, um CD-ROM, termos de capacidade técnica emitidos por municípios diversos, decisões judiciais na área tributária e constitucional, e noticiários da imprensa relatando a atuação técnica do escritório e do sócio majoritário em demandas judiciais. B. Em segundo, a respeito da singularidade do objeto, ante a necessidade de conhecimento contábil para a realização dos cálculos sobre o valor devido, de domínio sobre as regras referentes ao Fundef, sobre o microsistema processual coletivo e sobre a execução em face da Fazenda Pública, afirmou que os serviços não poderiam ser prestados pelas procuradorias municipais, razão pela qual concluiu que nenhuma execução provisória ou definitiva for apresentada por procuradoria própria. C. Em terceiro, além de ressaltar que a contratação atendeu à Instituição Normativa número 2 de 2011, informou que existia à época procedimento administrativo respectivo. D. Em quarto, no que se refere à denúncia realizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás por eventual prejuízo causado ao município de São Luís dos Montes Belos, informou que foi rejeitada em primeira e segunda instâncias, tendo inclusive ocorrido o trânsito em julgado da decisão. Em quinto, quanto à vinculação dos valores à educação e a impossibilidade de pagamento de honorários contratuais com os referidos, alegou em seus termos que a Justiça Federal já se posicionou no sentido da desvinculação da verba a ser recebida, pois possui caráter indenizatório, bem como a consequente possibilidade de destaque dos honorários contratuais do montante. Por fim, quanto ao pedido cautelar, argumentou que não houve o pagamento dos respectivos precatórios, inexistindo, portanto, iminente e possível dano ao erário e possível ineficácia do resultado do processo em trâmite no Tribunal de Contas, que seriam suficientes para fundamentar, ou aqui no caso, infirmar decisões cautelares. Na sequência, foi aviada a sessão de suspeição pelo escritório Monteiro e Monteiro na qualidade de terceiro denunciante, requerendo o reconhecimento preliminar da suspensão do conselheiro relator originário, em razão de ser cônjuge da senhora Lucila Régia Albuquerque Toledo, prefeito do município de Cajueiro à época, inclusive representada em processo 74.175 de 2015, com similar situação. O órgão ministerial especial, mediante parecer 6569 de 2016, aditando a inicial, por entender que a situação de eventual suspeição teria também
seria também, desculpe novamente, aplicável à conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, em virtude de matrimônio com o prefeito do município de Canapi à época. Inicialmente, posicionou-se pela concessão de prazo de 48 horas aos conselheiros indicados como possivelmente suspeitos para que se manifestassem acerca da preliminar. Ato seguinte, na hipótese de não conhecimento, para que a matéria fosse levada à deliberação do Pleno do Tribunal. O processo foi levado à sessão plenária no dia 15 de dezembro de 2016 pelo conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, que, entendendo ter o colegiado maior se pronunciado em outra oportunidade, mas não nos autos, por não existir impedimento ou suspeição em relação à matéria apresentada, mas tão somente no tocante aos processos em que figura como prefeita seu cônjuge, assim como, compreendendo que os serviços contratados são de natureza singular, que o escritório da Advocacia Castro e Dantas é detentor de notória especialização e, consequentemente, não vislumbrar indícios de irregularidades nesta contratação, apresentou o voto no sentido de arquivar a representação nos termos do parágrafo único do artigo 193 do Regimento Interno deste Tribunal. Nesta oportunidade, o presente processo foi objeto de vista, fundamentado no artigo 18, inciso 7º, também do Regimento Interno desta Corte de Contas. Diante das situações postas, foram realizadas pesquisas em execuções fiscais que tramitam na 2ª e 3ª Vara Federais do TRF da 5ª Região. Inicialmente, nos autos da ação executória número tal, referente ao município de Barra de São Miguel, observamos que consta decisão da 2ª Vara Federal determinando a expedição de alvará em favor da municipalidade, no valor equivalente a 80% do montante, mantendo os 20% bloqueado em virtude de existir ordens de bloqueio decorrentes de liminar em ação civil pública, número tal, e de ação ordinária, que determinam a sustação dos efeitos da contratação referida, ação número tal, não subsistindo quaisquer outras ordens de bloqueio. Na sequência, na ação executória número tal, referente ao município de Colônia Leopoldina, identificamos as seguintes decisões da 3ª Vara Federal. Decisão datada de 20 de agosto de 2018, cujo conteúdo informa que não subsiste a suspensão da execução em razão da ação rescisória número tal, concedida anteriormente em tutela antecipada, uma vez que a referida foi revogada, que existe ordem para desbloqueio das verbas decorrentes de provimento parcial em agravo de instrumento, número tal, em ação civil pública, número tal, que, apesar de não haver óbice em processos diversos para liberação de valor incontroverso correspondente a 80% do precatório número tal Alagoas, a indisponibilidade decorre da oposição de embargos à execução número tal, que após o seu julgamento pela improcedência foram manejados recursos especial e extraordinário pela União. E 2, decisão datada de 31 de outubro de 2018, não conhecendo do pedido de extinção da execução requerida pela União. Por derradeiro, na ação de execução número tal, relativa ao município de São Luís do Quitunde, a decisão da 2ª Vara Federal, datada de 21 de novembro de 2018, determinando o pagamento do precatório com a expedição do alvará em favor do município no valor correspondente a 80% do montante e bloqueio de 20% do mesmo valor. Além disso, temos ciência que a ação rescisória número tal, ajuizada pela União, objetivando a reversão do acórdão proferido pela 2ª turma do TRF da 5ª Região,
em ação de conhecimento proposta pela AMA, foi julgado improcedente, não persistindo, portanto, tutela antecipada outrora vigente, que suspendia o trâmite das ações executórias correlatas, conforme exposto nos itens antecedentes. O Superior Tribunal de Justiça, por entender existir expressa previsão constitucional quanto à utilização das verbas do Fundef, nos recursos especiais 14.09240, Pernambuco, e 17.03.697 do mesmo Estado, decidiu pela impossibilidade de destaque nos valores destinados aos precatórios para o pagamento de honorários contratuais. Em igual direção, o Supremo Tribunal Federal, por meio de sua primeira turma no julgamento do ARE número 10.66.281, AGR. de Pernambuco, decidiu pela impossibilidade de utilização de verbas decorrentes do Fundef com o pagamento de despesas da municipalidade com honorários advocatícios contratuais. Nessa atuada, o presidente da Suprema Corte, Dias Toffoli, verificando a necessidade de tratamento uniforme a ser dispensado em inúmeros processos que tramitam no território nacional sobre a temática, assim como em virtude das elevadas cifras envolvidas, em 11 de janeiro de 2019, apreciando medida cautelar na suspensão de liminar número 1186-DF, acolhendo o pleito formulado pela Procuradoria-Geral da República, decidiu por determinar a imediata suspensão de todas as decisões que tenham autorizado o destaque de honorários advocatícios contratuais em precatórios expedidos pela União para o pagamento de diferenças de complementação de verbas do Fundef. Do outro turno, temos também conhecimento que o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas concedeu segurança no mandato número tal, impretado pelo escritório Monteiro e Monteiro Advogados Associados, declarando nulo e ineficaz o processo administrativo TC 10287 de 2017, em razão da suspeição do conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, incorrendo na hipótese prevista no artigo 145, inciso 4º do CPC de 2015. Interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes, por existir interesse indireto demonstrado na contratação do escritório Castro e Dantas pelo seu cônjuge na qualidade de gestora do município de Cajueiro. É o relatório, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros. Esse processo é um voto vista do conselheiro Anselmo, portanto, já houve manifestação no momento oportuno. Excelência, dando prosseguimento, eu peço aqui licença para... acho que a questão da competência já foi debatida tanto nesses autos e em vários autos semelhantes aqui por nós debatidos, que peço para ir diretamente a preliminar e ou prejudicial ao mérito, para que nós possamos, aqui se for o local ideal, para que decidamos a respeito. Excelências, em que pese o voto proferido pelo conselheiro relator originário, diante do suscitado no item 9, pelo escritório Monteiro e Monteiro, do aditamento realizado pelo órgão ministerial, item 10, como também pela constatação no item 20, sobre o julgamento em sede de mandado de segurança, de suspeição daquele julgador, vislumbrando a necessidade de, preliminarmente, garantir a regular tramitação dos autos, seguindo os preceitos emanados do princípio da imparcialidade, e que é uma consequência, evidentemente, do devido processo legal, princípio amplo, genérico. Entendemos que a imparcialidade, por ser um pressuposto processual subjetivo, pois, relacionado ao julgador, é, sobretudo, essencial a regularidade do processo. Logo, impõe-se que esse sujeito, além de ser investido de competência para o deslinde da demanda, tem um dever de atuar com isenção,
evitando pré-julgamentos e interesses a favor ou contra e comprometimentos ao devido processo legal. Em caso, a senhora Lucila Régia Albuquerque Toledo, cônjuge do conselheiro relator, na qualidade de prefeito do município de Cajueiro, exercício financeiro de 2015, celebrada a contratação também direta por inexigibilidade de licitação com o escritório aqui denunciado, o escritório de advocacia Castro e Dantas, para a propositura de ação de execução com vistas a receber valores discutidos em ação de conhecimento intentada pela AMA. A respeito da supracitada contratação, o Parque Especial representou este tribunal sob o TC 14175 de 2015 para apuração de indícios de irregularidades e legalidades similares aos dos presentes autos, em especial por compreender não ser cabível ao caso a contratação direta por meio da exigibilidade. Destaque-se que a citada gestora, inclusive, aditara o contrato em epígrafe, descumprindo decisão em medida inicial, por meio da DCM 45 de 2015, que determinara a abstenção quanto ao referido pagamento e a própria suspensão da execução do contrato até a remessa do procedimento administrativo e ulterior análise pela Corte de Contas. Nessa baila, consoante o item 20, compreendemos em igual sentido ao voto proferido ou a decisão do desembargador Domingos de Araújo Lima Neto, relator do mandado de segurança número tal, segundo o qual a explícita suspeição do conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, nos termos do artigo 145, inciso 4º do novo CPC, em virtude de haver interesse indireto em contratação realizada por seu cônjuge, destacando, inclusive, o julgador que, consoante doutrina de Pontes de Miranda, o próprio julgador, citando Pontes de Miranda, o interesse decorreria de a pessoa viver às expensas da autoridade julgadora. Seguindo a referida lógica, o Ministério Público Especial, junto a esta Corte de Contas, aditando a exordial, requereu a extensão da arguição de suspeição também à conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, em razão da similitude fática, qual seja, ser cônjuge do prefeito de Canapi à época de contratação de escritório advocatício com igual finalidade. A respeito, no âmbito desta Corte de Contas, o artigo 71 da Lei Orgânica impõe aos conselheiros vedação de intervir em processos em que existem interesses próprios e de seus cônjuges, inclusive adotando a legislação processual civil para as hipóteses de suspeição inverbes. Aqui cito o artigo 71 e o artigo 145. Evidentemente, o 71 da Lei Orgânica e o 145 do Estatuto Processual. Do outro turno, em que pese a existência dos acórdãos 1165 de 2016 e 1166, também do mesmo ano, publicados em 3 de novembro de 2016, válidos e vigentes, referentes às execuções às exceções, de impedimento e suspeição dos conselheiros Fernando Toledo e Maria Cleide Costa Bezerra, nos quais o órgão deliberativo maior julgar improcedentes o pleito do Parque Especial, entendendo não haver impedimento ou suspeição para a atuação dos referidos conselheiros em representações com objetos semelhantes, entendemos necessária a superação do referido posicionamento da Corte de Contas diante das decisões retromencionadas, tem-se como parâmetro a decisão em mandado de segurança do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que anula processo dessa Corte Estadual em razão da suspeição do conselheiro Fernando Ribeiro Toledo. Excelências, em função do que aqui posto, eu traria um início de voto com relação a esta questão preliminar, de novamente debatermos a suspeição e o impedimento dos referidos conselheiros para que nós
possamos adentrar ao método da matéria, senhor presidente. Doutor Gustavo. Já falou? Então, em discussão. É do conhecimento de todos esta decisão proferida no âmbito do Tribunal de Justiça com relação à minha suspeição naquele processo que fora arguído. Eu devo dizer a Vossas Excelências que as providências jurídicas foram encaminhadas no sentido de combater essa decisão por não concordarmos com ela. Há um processo de recurso nosso no TJ com relação a essa decisão proferida de suspeição deste conselheiro. Por outro lado, se esta matéria for colocada agora para votação, como sugere e solicita o conselheiro Anselmo Brito, eu solicito a Vossa Excelência que dentro até do regimento conceda-me o prazo para apresentar as defesas com relação a essa preliminar de suspeição aqui para essa sessão. Continua. Bom, eu acho que Vossa Excelência não se manifestou com relação ainda a essa colocação do conselheiro Anselmo. Você está querendo prazo para apresentar a sua defesa. Se a arguição, a preliminar do conselheiro Anselmo é no sentido da arguição da nossa suspeição. Da minha suspeição, no caso. Eu não sei se é o mesmo procedimento da... Da mesma forma. Então, eu vou botar em votação essa preliminar para ver se, dentro da preliminar, se for aceita, o conselheiro terá o prazo para apresentar a sua defesa. Da mesma forma, presidente, eu também manifesto no sentido do prazo para que eu possa fazer a minha defesa, o prazo estipulado aqui pelo Pleno, o mesmo encaminhamento feito pelo conselheiro Fernando. Essa que funciona. Conselheiro Anselmo, acho que dentro está sendo solicitado a defesa para que a gente possa, dentro do plenário, a gente julgar aquilo que efetivamente a sua proposta preliminar está solicitando. Excelência, eu não serei obstáculo, mesmo porque tem procedimento apropriado, é que em algumas situações se age dessa forma. Em outra, o Pleno coloca em votação e vota suspeição não do colega. Essa situação assim alternativa é que nos causa alguma estranheza, mas não sou aqui obstáculo ao devido processo legal. Só queria cientificar a Vossa Excelência que essa questão se dá nos processos 17 a 18 de 2016, 2466 de 2016 e 2467 de 2016. Então, serão esses 3 processos encaminhados, acredito, com o senhor Fernando Toledo, após o prazo regulamentar, encaminhado com o conselheiro Cleide, para que, eu acho que, inclusive, tenho quase que certeza, que esses processos deveriam ser encaminhados à Vossa Excelência, que passaria a presidi-los, e aí sim daria o prazo aos conselheiros para se manifestar. Eu acho que o procedimento correto é esse. Me parece que o procedimento é esse. Também suspeição e impedimento quando o relator entende ou quer se manifestar nos autos que a presidência faça. Bom, então, que Vossa Excelência passe para a presidência para que a gente possa estabelecer esse prazo para os conselheiros. Perfeitamente, Excelência. Então, são esses 3 processos. Obrigado. Obrigada, conselheiro. Excelências, tenho aqui... Pois não, Excelência? Não, pois não.
oficial com relação à decisão do TJ está aqui em minhas mãos. Eu posso, inclusive, Anexar o processo. ao processo, só para subsidiar a Vossa Excelência. Desculpe, senhor conselheiro. Nossa, a fique à interrupção. vontade. Muito obrigado. Com a palavra, conselheiro Selma. Excelência, tem um processo, é o processo 2034 de 1999, Excelência. É um processo que cuida de auditoria no município de Colônia Leopoldina, exercício de 98. Aqui a minha ementa é no sentido de julgar irregulares os atos de gestão do prefeito à época. E as motivações, as razões são as seguintes. Realização de despesa sem prévio empenho. Itens 7 e 9 a nossa peça. Contratação de shows artísticos sem observância dos requisitos estabelecidos em lei. Irregularidades em outras contratações realizadas pelo município, inclusive com fracionamento de despesa e burla à contratação por meio de concurso público, itens 31 a 35 de nosso voto. Assim, Excelência, com relação à questão da falta de empenho prévio, apesar do valor aparentemente aqui irrisório, mas de fato foi feito despesa sem empenho prévio, que vai aqui no nosso achado de auditoria, inclusive relacionado no relatório dos técnicos desta casa. E aqui o contraditório, a ampla defesa, ela foi deferida e na qual fazemos as análises. Sobre o exame de despesas, o relatório de auditoria, que é o relatório AFDEFAFON 91 de 1999, apontou que, no período auditado, constatamos vários pagamentos que foram efetuados sem um prévio empenho. O gestor argumentou sobre o prévio empenho que, quando da presença dos técnicos do Tribunal de Contas no recinto da sede da Prefeitura Municipal, solicitamos que todos os secretários municipais, inclusive a Procuradoria Municipal, se colocasse à disposição daquela equipe técnica, objetivando a cooperação nos trabalhos de auditoria e também para esclarecer qualquer dúvida porventura existente. Estando, pois, a senhora secretária de Educação naquele recinto, resolveu a mesma assinar alguns documentos do exercício de 1999. E, neste momento, aconteceu a presença de um dos auditores que acreditamos ter confundido a assinatura de documentos do exercício de 99, e precisamente referente ao mês de março de 99, com documentos do exercício de 98, objeto da auditoria, já que encontrava-se naquela mesma sala toda a documentação contábil do exercício de 98, nas palavras do gestor. A defesa não adentrar naquilo que fora pontuado pelos técnicos,
Contudo, verificamos que na documentação constada pelo ex-prefeito há despesas de R$ 2.600, conforme detalhado no quadro a seguir, que não foram precedidas de empenho em descumprimento estabelecido no artigo 60 da Lei 4.320 de 64. No que diz respeito à contratação de shows artísticos, temo que consta do relatório técnico que a Prefeitura Municipal de Colônia Leopoldina realizou várias despesas com bandas e trios elétricos para as festividades locais, perfazendo, à época, um montante de R$ 49.150, conforme relacionado a seguir, fazendo os seguintes comentários. Sabemos que tais festividades têm certa importância para a comunidade. No entanto, seria de maior utilidade para o senhor prefeito investisse em promoções que visassem o bem-estar social na área de saúde, educação, construção de creches, perfuração de poços artesianos, uma vez que o município sofre com falta d'água e está sendo abastecido por carros-pipas 2 vezes por semana, inclusive o Palácio Municipal. Palavras dos técnicos desta corte. E aqui temos a relação dos beneficiários, vários beneficiários de contratação de bandas e shows artísticos, como já dissemos antes, no valor de R$ 49.150, sem obedecer à estrutura própria do previsto em lei. Quanto a isso, o senhor prefeito ele não apresentou justificativas. Aqui eu passo a análise. As contratações públicas, em regra, devem ser precedidas do adequado procedimento administrativo licitatório, com vistas a selecionar a proposta que aquela melhor atende à municipalidade. No caso em concreto, não se verificou nos autos procedimentos administrativos que poderiam dar suporte a tais contratações artísticas e que, por sua vez, em regra, seria realizada por exigibilidade de licitação, cuja correção é aquela contida no artigo 25, inciso 3º, da Lei 8.663, de 93. Isto é, seria inexigível quando tratasse de contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Diploma legal supertaxativo, sendo de observância cogente, que tais atrações devem ser contratadas daquela forma, situação que não resta comprovada nos autos. Inclusive, trazemos aqui como parâmetro, como exemplo, jurisprudência do TCU, em que deve ser comprovada, quanto à questão de profissional do setor artístico, deve ser comprovada pela apresentação de seu currículo, acompanhado de documentos que atestem, bem como de comprovantes de consultas preliminares sobre os valores cobrados. Do outro turno, comprovação da consagração pela crítica e opinião pública na forma mencionada, sendo imprescindíveis também os comprovantes de consultas preliminares sobre os valores cobrados. No que diz respeito às contratações, outras contratações com fracionamento de despesa, evidentemente fugindo do processo licitatório, inclusive daquele aplicado no limite estipulado. Há aqui também a contratação ou a compra de gêneros alimentícios de vários fornecedores, perfazendo um total de cerca de R$ 36.000. Sobre os fatos apontados, o ex-prefeito pronunciou, informando que todas as aquisições são efetuadas buscando atender às necessidades da administração pública municipal, como também é sempre levado em conta não somente o preço do produto, mas sim a sua qualidade, principalmente quando se trata de gêneros alimentícios. Apontamento 4. Indicaram também aqui os técnicos a contratação de
outras formas de compras diversas, compras diretas e serviços sem licitação, fazendo os seguintes comentários. Demonstraremos a seguir, por amostragem, notas fiscais concernentes a pequenas compras de serviços fracionados que fogem da compulsoriedade da licitação, contrariando a moralidade e a eficiência na administração. E aqui juntam-se 2 quadros, um perfazendo cerca de R$ 9.200 e outro cerca de R$ 24.500. O prefeito informou que, ao assumir a administração municipal em 1º de janeiro de 97, encontrou todos os órgãos municipais numa situação de total abandono. No nosso primeiro ano de administração e mais ainda alguns meses do ano de 98, dedicamos a tornar cada secretaria, cada órgão municipal capaz de atender aos fins para os quais foram criados, ou seja, que atingisse o seu maior objetivo, prestar serviços públicos à comunidade leopoldinense. Determinei que cada secretaria, em especial Saúde, Educação e Assistência Social, através dos seus secretários, realizassem aquisições de material de consumo, tais como alimentos, material de limpeza, higiene, no comércio local, sempre que a necessidade de urgência assim se manifestasse. Obviamente, como tais compras se tornassem volumosas, de imediato nos fosse solicitado para que pudéssemos providenciar o respectivo processo licitatório e, desta forma, atender os princípios legais. Salientamos que a assistência social e a saúde desenvolvem vários programas assistenciais, como creche, sopão, cesta alimentos, auxílio a gestantes, recém-nascido, Brasil Criança Cidadã, entre outros, e que para atender esses programas se faz necessária a aquisição de alimentos, muitas vezes em caráter de urgência, dado o fato de que esses programas, quase na sua totalidade, são mantidos com recursos próprios do município. Mais uma vez, relatamos que esses alimentos foram adquiridos com o objetivo de atender e suprir necessidades urgentes e, portanto, passíveis de dispensa de licitação. Quanto às obras realizadas na Travessa Severino Ferreira de Lima e Travessa Dom Pedro II, foram realizadas buscando suprir uma necessidade urgente daquela população, pois as ruas estavam intransitáveis e trazendo risco à saúde daquela comunidade. No apontamento 5, foram vistoriadas várias obras do município, nas quais destacamos os seguintes comentários da equipe de auditoria. O custo para a escola Antônio Lins da Rocha foi de R$ 94.000, para uma área construída de 375 metros quadrados, e recuperação de área antiga da escola. O custo para a escola Alfredo de Paula Cavalcante foi de R$ 50.200, para uma área construída de 200 metros quadrados, e recuperação de área anterior da escola, antiga da escola. Comparando os custos apresentados com os da planilha orçamentária para os engenheiros e construtores, verifica-se uma diferença de 16% a mais nos praticados pela empreiteira. Sobre as obras de engenharia, respondeu o prefeito à época que salientamos que todas as obras de engenharia realizadas durante o exercício de 97 e 98 tiveram, acima de tudo, caráter emergencial, fato que consideramos não justificar a ausência de procedimentos técnicos na execução de algumas das mesmas. Entretanto, como sabemos, se para qualquer pequena obra do município contrate serviços de profissionais técnicos, como engenheiros, arquitetos, entre outros, estaria agindo de forma correta, porém não atingiríamos nosso objetivo, pois com escassez de recursos estaríamos inviabilizando muitas obras que, repetimos, são de pequeno vulto, porém de fundamental importância para a comunidade local, conforme está na defesa do gestor. As análises desses últimos apontamentos, 3, 4 e 5. Com relação aos apontamentos 3 e 4, os técnicos relataram que algumas compras de gêneros alimentícios ocorreram de forma superfaturada, mas não demonstraram quais das despesas padeciam desta irregularidade.
Quanto à justificativa do prefeito, 4 das despesas citadas pelos técnicos foram executadas por meio do devido procedimento administrativo licitatório. Verificamos no item 5 daquele relatório técnico serviços jurídicos que, além dos mencionados pelo ex-gestor, chegamos ao valor total não apenas de 93 ou de 50 mil, mas de exatos 190 mil reais de despesas com gêneros alimentícios, conforme detalhados no quadro a seguir, envolvendo 4 fornecedores. Com exceção das compras feitas nos valores de 14 mil e 18 mil reais, que não ultrapassam o limite permitido para a modalidade convite, 80 mil, mas somando-as pelo total anual, como dispõe a lei de regência, deveria ter a municipalidade adotado o procedimento na modalidade tomada de preços, o que não ocorreu, acarretando o descumprimento das regras do artigo 23, parágrafo 5º do Estatuto Licitatório Nacional, visto que pode ser entendido ou deve ser entendido como forma do ente adotar a modalidade de licitação mais simples quanto a obrigatória para a situação seria uma mais complexa, utilizando-se da conduta tendente à redução de quantitativo ou de valores para que o valor repetidamente encaixe-se dentro dos limites da modalidade de menor exigência, esquecendo-se que esses valores eles não são feitos pelas quantidades de licitações, mas sim pelos valores anuais. Várias compras de 7 mil, 12 compras no ano de 7.900, à época, por estarem abaixo da dispensa por valor, não justificariam a regularidade desse procedimento. Pelo contrário, infirmaria. No que diz respeito quanto ao apontamento 5, apesar dos técnicos terem se referido a uma planilha, acusando uma diferença de 16% a maior do que o preço pago e o que de fato deveria ter sido pago, nos autos não há qualquer comprovação a respeito e nesta parte não podemos afirmar ou confirmar as situações aqui postas. Trago aqui jurisprudência à época do TCU como parâmetro, com o fim de explicitar isso que eu acabei aqui de ler, que peço licença para pular. Do outro turno, identificamos no item 5, já falei anteriormente, serviços jurídicos, duas contratações de serviços de engenharia pela modalidade de licitação convite, no valor, total anual de 243 mil reais, que, na verdade, outro procedimento deveria ser utilizado, que não o convite. CL Construção Limitada, 100 mil reais, e Produção Engenharia Limitada, cerca de 144 mil reais. Há também, por assim falar, mas não foi a motivação principal, a emissão de vários cheques sem fundos pela municipalidade, que no mínimo demonstra desorganização, falta de planejamento na gestão dos recursos financeiros da entidade. Com relação ao apontamento número 7, por último que relatei aqui, a questão de, posso dizer assim, não obediência à contratação por intermédio de concurso público, houve, segundo os técnicos do tribunal, contratação de profissionais para a prestação de serviços de assessoria jurídica e na área de saúde, fundamentadas no artigo 13, inciso 5º, da Lei 8.663, de 93, que resultaram na realização de despesas
no valor de R$ 144.500, sendo R$ 21.800 para profissionais da área jurídica e de R$ 123.000 para profissionais da área de saúde, e o quadro vem aqui discriminado. O gestor não apresentou justificativa e da análise dos apontamentos, como já disse anteriormente, com relação às contratações, com relação ao artigo 25, por exigibilidade, inclusive para essas questões ditas jurídicas, a contratação de profissionais de saúde, ela não encontra guarida no artigo 13 do mesmo instrumento legal, onde há a consideração de que seriam esses serviços técnicos profissionais especializados e trabalhos relativos a pelo menos 7 incisos. Em nenhum deles consta profissionais da área de saúde. E essa foi o mote da contratação. Seguindo a regra, ainda observamos no parágrafo 1º do artigo 13 que, ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, os contratos para a prestação de serviços técnicos profissionais especializados deverão, preferencialmente, ser celebrados mediante a realização de concurso, com estipulação prévia de prêmio ou remuneração, embora o concurso que eu estou falando aqui, lendo, não é bem um concurso público, que irei aqui declinar, conforme está disposto no artigo 37, inciso 2º, que a investidura em cargo em emprego público dependeria da aprovação prévia em concurso público de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Excelências, tendo em vista esses achados de auditoria, as determinações normais que aqui passam por obediência sistemática na realização da despesa pública, obediência aos limites, regras, princípios previstos na legislação que cuida de licitação e observância das regras constitucionais e legais quanto à contratação de profissionais, quer aqueles através de elegibilidade, quer aqueles através do concurso como modalidade de licitação prevista na Lei 8666 de 93, quer concurso público como previsto constitucionalmente. Trago o voto no sentido de que, em função desses fatos, julguemos irregulares os atos de gestão do senhor prefeito, à época, de Colônia Leopoldina. Como voto, senhor presidente. Doutor Gustavo. Senhor presidente, o processo não passou pelo Ministério Público, mas eu escutei atentamente o voto do conselheiro Anselmo Brito e vou aqui citar as principais irregularidades por mim detectadas no voto do conselheiro Anselmo Brito. Despesas sem prévio empenho. Essa irregularidade por si só ela não é muito grave, não, mas diante das 7 que eu elenquei aqui, ela é um ponto a mais a ser verificado. Contratações irregulares, fracionamento de despesas, burla ao concurso público, serviços jurídicos irregulares, infringência à lei de licitação, inclusive com sobrepreço de 16% nas obras de engenharia, e emissão de cheque sem fundo. Portanto, senhor presidente, o Ministério Público opina pelo julgamento, aqui é julgamento, não é parecer prévio, atos de gestão, mesmo do prefeito municipal, é submetido ao julgamento do tribunal, não é parecer prévio. Agora, se fosse possível, relator, não daria para quantificar esse sobrepreço para ser imputado ao gestor? Era essa a minha observação. Olha, com relação à questão do sobrepreço, nós aqui, que consta dos autos, nós ficamos, vamos dizer assim, jungidos, amarrados, em razão dos técnicos fazerem referência a uma planilha que não foi juntada nos autos. Nesse sentido, eu não tive como fazer esta verificação, nem de antemão verificar, apesar de várias situações
em que há aí explícito descumprimento da legislação, verificar de antemão um dano quanto a essas situações, que apesar de ter, a não ser que nós, em algum contexto, consideremos que esse dano seja, nós possamos